tudo bem? Eu sou Helder Amorim, sou estudante de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás. E o trabalho que eu vou apresentar, o artigo que eu vou apresentar, o título dele é Das Virilidades, o meu masculino em gravura. Bom, é um recorte da minha pesquisa em andamento no doutorado. Esse artigo fala da minha representação de masculino expressa numa série de gravuras com o título Virilidades. Eu vou falar sobre parte do meu processo criativo, dialogando com outras linguagens artísticas e confirmando a discussão de alguns teóricos sobre aspectos que reafirmam a masculinidade como uma ideia socialmente construída, que se relaciona a concepções espaço-temporais e culturais. Na década de 70, já se percebia o destaque para a propagação dos estudos de gênero na academia, muito em função do movimento feminista, das autoras das ciências sociais, que já começavam a entender e questionar a posição desses agentes na sociedade contemporânea. Mas desde o século XIX, homem e mulher têm suas figuras retratadas em diversas linguagens e, consequentemente, suas imagens discutidas no que já dizia respeito ao papel atribuído a homens e mulheres em obras de diferentes movimentos artísticos. A partir dessas primeiras discussões, percebemos que a estabilização do modelo de masculinidade e feminilidade predominantes em uma determinada sociedade ocorre quando internalizamos as representações de gênero instituídas pela cultura. Bila Sorge, em 92, nos traz que estudos de gênero partem, portanto, do pressuposto de que a contribuição da biologia é insuficiente para a compreensão das diferenças subjetivas existentes entre homens e mulheres. Já na contemporaneidade, Oliveira Júnior descreve a percepção dos sujeitos sobre os modelos de masculinidade e feminilidade. Ele diz que masculinidade não é uma essência inata que se revela em virtude de uma determinada condição biológica, mas uma ideia socialmente construída que se relaciona a aspectos espaço-temporais e culturais. E também que o significado de ser homem, em cada contexto, também vai depender da classe, da etnia, geração e sexualidade. Em 2018, numa disciplina do programa de pós-graduação, numa aula minha de uma disciplina de antropologia, se não me engano, eu ouvi uma frase de um colega que trouxe para um seminário, uma frase do Sebastião Salgado, que ele dizia que não fotografamos apenas com a nossa máquina, fotografamos com a nossa cultura. E aí, a partir dessa conversa, dessa frase, desse seminário do cara, eu comecei a desenvolver um outro olhar para a minha produção em gravura. E aí eu entendi que sim, eu não desenvolvo as minhas gravuras apenas com ferramentas, pigmentos, papel. Eu pesquiso gravura com a minha cultura. E aí eu me perguntei como a masculinidade é retratada nas minhas imagens. E como a gente quase não se faz perguntas no doutorado, né, essa pergunta veio norteando várias outras ao longo da minha pesquisa. Bom, no artigo eu falo um pouco sobre a transitoriedade plástica da poesia. Eu falo de transitoriedade plástica da minha poesia porque, na verdade, o que eu faço, até eu chegar no produto final da gravura, eu passo por várias outras linguagens. Então, eu começo com uma fotografia, dessa fotografia eu parto para o desenho das matrizes, do desenho das matrizes eu parto para a impressão em si. Dependendo da técnica que eu vou usar, eu volto a desenhar sobre a impressão. Então, eu fico transitando entre as linguagens, né? Eu fico percorrendo essas linguagens. E na gravura, como a maioria dos trabalhos em gravura tem resultados monocromáticos, eu vi que eu precisava daquela imagem enquadrada na fotografia, de onde eu começo tudo, que aquelas cores já me despertavam o interesse, uma provocação para pesquisar e seguir produzindo em gravura. E foi depois de entender sobre técnicas, dominar algumas técnicas, sobre entender das possibilidades plásticas que cada ferramenta, que cada material, de cada matriz me proporcionava, que eu me permiti pesquisar e tentar novas possibilidades para fazer essa representação do masculino. Depois eu falo um pouco de campo e contracampo também, que eu fui conhecer de uma leitura do Marcos Alexandre Albuquerque, também numa disciplina de doutorado, que a partir daí eu continuei me questionando qual o critério para expressar a virilidade na minha produção.
O que seria campo e o que seria contracampo na minha gravura, na minha pesquisa? Desculpa. O que vem a ser viril na minha gravura? Seria viril aquele que fosse representado desempenhando atividades naturalmente relacionadas à identidade masculina? Beleza, força, posição ativa no ato sexual, o provimento e a defesa do seu grupo social seriam aspectos que garantiriam o reconhecimento da virilidade expressa em minha produção plástica? Certamente, assim como os estudos sobre masculinidade são fundamentados no âmbito da antropologia das ciências sociais, uma definição para a virilidade na arte se encontraria em mutação histórica, cultural, social e geográfica. Eu concentro as minhas produções em elementos visuais que estruturam uma reconfiguração particular do que eu apreendo como viril, inclusive em trabalhos de artistas que eu tomo como referência. Ainda na minha investigação, na minha pesquisa, eu já comecei a prestar atenção em 2 pontos de atenção. A virilidade, que comumente é associada à robustez, à constituição, vigor, versus uma mídia da matriz, uma mídia frágil da matriz, que é uma mídia que pode ser quebrada, que é gravada, que é riscada, que é entintada e que é impressa. Depois eu falo um pouco do autorretrato e o espaço autobiográfico. Eu comecei uma série, comecei a produzir uma série chamada Virilidades no meu mestrado, onde eu comecei com uma pesquisa material. Eu trabalhava com a combinação de papelão cinza e cola vinil para conseguir resultados próximos do que eu tinha com a gravura em metal. Mas quem eram os indivíduos viris representados nas minhas impressões sobre o papel? Eu notava que as minhas gravuras ficavam mais interessantes quando eu conseguia expressar alguns traços como os narizes maiores, queixos demarcados, pescoços largos, pelos, um conjunto de sinais que imprimem virilidade. E a elaboração das minhas imagens, já há algum tempo, eu percebi que não se restringia a um único tipo físico, e foi aí que eu trouxe para conversar comigo nesse texto o Fernando Marques Penteado, que ele escreveu um texto lindo chamado Matizes de Si, e que ele fala também dessa história do padrão, né? Do padrão de beleza. Ele fala o seguinte: homens viados, sujeitos, recorrentemente recolhidos a sempre maiores e homens semelhantes grupos, vêm afunilando a sensibilidade e os matizes da alma que nos fazem serem ímpares. Vivo assolado por uma nostalgia por homens claro-escuro, homens nuançados, inconcebíveis a si mesmos, não antecipados a si próprios e magnetizados por suas condutas e suas roupas, homens disponíveis aos debates e ao arrebate da vida e às mudanças que ele requer. Eu costumo falar que eu vejo potencial em tudo, o que combinava com a fala do Fernando Marques Penteado. Novamente, por que esses corpos? Por que essas identidades? Por que esses homens? Ainda não passava pela minha cabeça me ver gravado nem impresso. Acho que assumi-los nas minhas esgravuras era mais fácil do que me colocar como um centro de atenção. Já percebi alguns critérios que filtravam os meus projetos, seguindo as escolhas de imagens de homens adultos que, de certa forma, me atraíam, e assim como eu, muitas vezes, não se enquadravam em padrões eurocêntricos de beleza. A pesquisa e a arte e os testes explorando materialidade me possibilitaram um mergulho na minha identidade e, para me construir como imagem impressa, passei por corpos idealizados como viris, buscando a representação da minha própria virilidade. Após alguns anos imprimindo gravuras de imagens com homens que, na maioria das vezes, eu nem me relacionava diretamente, decidi me assumir nos meus trabalhos. Meu espaço autobiográfico é sobre esse momento que eu assumi me expressar e assumi me representar. As matrizes do meu espaço autobiográfico reproduzem meu corpo, o corpo de um homem gay, artista, pesquisador. São imagens que foram construídas a partir de uma reconfiguração da minha identidade. Elas foram elaboradas em uma composição subjetiva. Essa identidade foi se configurando à medida que eu fui criando forças a partir das relações com os meus pais. E o redesenho dessa identidade é perturbador, não é assim tão simples, tanto na reordenação do meu espaço físico e poético, que eu organizei todos os meus conflitos, quanto para a nossa sociedade e cultura. Esse espaço autobiográfico é um espaço de confronto, é a minha experiência estética aliada à minha experiência subjetiva. Bom, é isso. Obrigado.